liquidez para dar à sua taxa de juros uma importância significativa. Então, além do alto prêmio de liquidez, do L elevado, o Czinho, o custo de carregamento do dinheiro, é baixo. Então, é claro, será tão mais baixo quanto mais organizado forem os mercados de dinheiro, o banco, sistema monetário, como a gente viu. Então, o Keynes vai concluir, né? Como ele diz, concluo, portanto, que o bem em cujas unidades se espera que os salários sejam mais rígidos só pode ser um cuja elasticidade de produção seja mínima e cujo excedente de despesas de carregamento sobre o prêmio de liquidez seja igualmente mínimo. Por outras palavras, a expectativa de rigidez relativa dos salários em termos de moeda é um corolário do fato de que o excedente do prêmio de liquidez sobre as despesas de carregamento seja maior para a moeda do que para qualquer outro ativo. Então, o que eu estou querendo dizer com isso é que se nós temos contratos, ele está falando especialmente de contratos salários, fixados em termos monetários, o prêmio de liquidez da moeda vai ser alto, porque vai fazer sentido reter moeda, demandar moeda por motivo precaucional para satisfazer esses contratos monetários, né, salariais. E os próprios contratos monetários sendo fixados, os salários, os contratos salariais sendo fixados em moeda, dá uma certa estabilidade esperada para o nível de preço. E por isso, se o nível de preço é relativamente estável, a demanda por moeda vai aumentar, né? Porque reter moeda não vai ter custos impingidos, né, estabelecidos por aumento de preço. Então, a moeda não vai perder poder de compra por aumento de preço, justamente porque os contratos e uma parcela importante dos custos de produção estão fixados monetariamente, que é o salário. Então, exatamente por isso, o seu custo de carregamento também será menor do que o seu prêmio pela liquidez. Então, mesmo que exista algum custo de carregamento para a moeda, vai ser baixo, porque os preços não vão variar tanto, os preços vão ficar mais estáveis, né? Uma vez que os salários estão fixados em contratos monetários, então o custo de carregamento da moeda diminui, em termos de inflação, não vai corroer o poder de compra da moeda, então o prêmio de liquidez da moeda vai ser garantido que vai ser maior do que o custo de carregamento da moeda. Então, o Keynes, finalmente, como resumo, a importância da taxa de juros monetária surge, portanto, da combinação de três características. A primeira, que sob a influência do motivo liquidez, qual é o motivo liquidez? É que moeda é usada para liquidar os contratos monetários. Então, esse é o motivo liquidez. Então, eu retenho moeda porque com moeda eu liquido contratos, ou eu entro em novos contratos mais vantajosos. Então, é justamente aquilo que o Keynes chamou de motivo precaução e motivo especulação. Né? A taxa pode ser mais ou menos insensível a uma mudança na proporção que a quantidade de moeda guarda com outras formas de riqueza medidas em dinheiro. Segundo, a de que este tem o poder, ou pode ter, o dinheiro tem, ou pode ter elasticidade nula ou insignificante de produção, e já vimos o que isso significa. E, enfim, que a sua elasticidade de substituição é igualmente ou pode ser nula ou insignificante. A primeira condição significa que a demanda pode concentrar-se na moeda. Então, só a moeda liquida contratos. Então, o motivo liquidez diz que, como só a moeda liquida contratos, ela tem uma demanda cativa, uma demanda que não se reduz, né? E mesmo que você aumente a quantidade de moeda, a oferta de moeda, a demanda vai acompanhar. Então, a demanda por moeda acompanha
mesmo que você aumente a oferta de moeda. Então, o seu prêmio de liquidez não se reduz só porque aumentou a quantidade de moeda. A segunda condição significa que, neste caso, não pode empregar-se trabalho para produzir mais moeda. Então, a necessidade de produção nula quer dizer que não se produz moeda com mais trabalho. E a terceira é que essa situação, seja qual for a sua gravidade, não pode ser atenuada pela intervenção de outro fator capaz, se suficientemente barato, de prestar os mesmos serviços que a moeda. Quer dizer que só a moeda liquida contratos, portanto, não existe outro ativo que você possa usar, que você pode substituir pela moeda, para fazer essa função. Então, mesmo que esse outro ativo seja mais barato, ele não é capaz de satisfazer as funções que a moeda faz, que é liquidar contratos. O único remédio, fora as variações da eficiência marginal do capital, reside, enquanto a preferência pela liquidez se mantenha constante, no aumento da quantidade de moeda. Então, pessoal, esse é um capítulo realmente um pouco complexo, mas vejamos se vocês entenderam bem essa relação fundamental que há entre o fato do Keynes entender que a moeda é uma unidade de conta que entra nos contratos e o fato dessa unidade de conta que entra no contrato, especialmente, como ele fala, contratos de dívida, contratos de salários, estabelece um motivo de liquidez para se preferir moeda, ou para se reter moeda. A rentabilidade da moeda é a conveniência, a liquidez, né? É a conveniência de dispor dela para liquidar esses contratos. Então, o fato de dispor de moeda para liquidar contratos dá esse motivo de liquidez, dá o prêmio de liquidez da moeda. E junto com as demais características de elasticidade de produção nula e elasticidade de substituição nula, a moeda então tem um prêmio de liquidez superior ao seu custo de carregamento, querendo isso dizer que, uma vez que a moeda entra nos contratos monetários, de um lado ela é demandada de uma maneira especial, porque só ela pode satisfazer esses contratos, e o fato dela entrar nos contratos, especialmente nos contratos monetários, estabelece que existe uma estabilidade de preço, né? Como que a gente falou de custo de vida, que o fato de ter essa estabilidade de custo de vida, porque os contratos são estabelecidos os contratos monetários são estabelecidos em moeda, então o custo de carregamento da moeda, que seria, você pode medir pelo tamanho da inflação, por exemplo, é baixo, ou relativamente baixo em relação ao seu prêmio de liquidez. Então, nessa quarta-feira nós temos um encontro, então a gente pode tirar dúvidas caso vocês tenham. Até a próxima.